agora o alerta é máximo contra a dengue aqui do Espírito Santo, tá, gente? Já são 17 mortes pela doença, isso só aqui no estado e só esse ano, viu? Em todo o país houve recorde histórico de casos da doença. Mais do que nunca, então, a gente tem que redobrar e retomar os cuidados para não acumular água e facilitar a reprodução do mosquito. A gente está falando aí, Jorge, de 17 mortes, mas 34 ainda estão em investigação. Quer dizer, esse número pode subir muito mais. Então a gente tem que estar muito atento. O painel da dengue aponta para a gente 5 mortes em Linhares, 2 em Anchieta e as demais espalhadas aí pelo estado. As vítimas fatais tinham idades entre 30 e 89 anos, quer dizer, uma faixa etária que pega muita gente aí, 30 e 89 anos. É claro que as mortes são uma preocupação enorme, a gente tem que se preocupar mesmo, mas a gente tem que observar também que a dengue deixa sequelas graves, né? Graves mesmo. A gente vai ouvir agora a Priscila, pessoal, uma mulher que teve dengue hemorrágica e até hoje, gente, a Priscila faz tratamento para os rins por conta das sequelas da doença. A Priscila já recebeu um rim transplantado há alguns anos, mas precisou voltar para hemodiálise. Vamos ouvir o depoimento dela. Tive a dengue com 33 anos, dengue hemorrágica, né? E nisso lesionou os meus rins. A própria hemorragia, né, referente à dengue, ela faz os órgãos se deteriorar. E o órgão que deteriorou foi os rins. E assim, eu achei que eu fosse morrer. Então os médicos estavam desesperançosos. Nunca tinha tido um caso desse. E após a doença da dengue, eu obtive a doença renal e assim, minha vida mudou totalmente. Não pude viajar mais, não pude trabalhar mais, porque o tratamento requer tempo, te debilita. Não é somente ficar 4 horas na máquina de hemodiálise. Sua vida não é mais a mesma coisa. São 3 vezes por semana, 4 horas na máquina para poder fazer o procedimento que o rim faz, né? A máquina faz o que o rim faz. Sequelas gravíssimas, né? A gente também ouviu um médico para explicar por que a dengue é tão grave assim e afeta tanto os nossos órgãos, principalmente os rins, como foi o caso aí da nossa colega que deu entrevista para a gente. Vamos ouvir o médico. A dengue, como muitos outros casos de outras infecções também, provoca uma reação inflamatória muito grave no nosso organismo. Isso é como se abrisse os vasinhos do sangue, tá? Aumenta a permeabilidade vascular e o líquido sai do lugar certo e vai para o lugar errado. Com isso, a pressão do paciente cai, os órgãos ficam mal perfundidos, como o próprio rim, então não vai sangue suficiente para o rim. Nesse momento, muitas vezes, nos quadros graves, o paciente pode precisar da terapia de substituição renal, que é a hemodiálise. Principalmente pacientes que são idosos, pacientes diabéticos, que têm algum problema no coração e pacientes que já têm doença renal prévia, então eles podem piorar, né, um rim que já estava um pouco mais afetado, com uma creatinina mais alterada, eles podem evoluir com indicação já de hemodiálise. Tá aí, né? Tomar todos os cuidados, né, Bruna? Com certeza. Fundamental. Fundamental. Hoje...